Bíblia aí, abra comigo então nesse texto que vai aparecer aí na tela. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é uma pergunta. Está aí na tela para você responder nessa noite. O que nós fazemos com a maravilhosa graça que do Pai recebemos? Nós que já nos convertemos, e como esses amados dois irmãos que foram batizados hoje, já experimentamos a alegria de passar de uma vida das trevas para a maravilhosa luz. O que nós agora fazemos com esse presente que o Senhor nos deu? Talvez esse texto de segundo livro de Reis vai nos ajudar a descobrir o que o Senhor espera de cada um de nós. Vai ser projetado ali na tela. Eu quero convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na tela ou em sua própria Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Verso 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Pode ser que você esteja aqui nessa noite, ouvindo esse breve relato, testemunho missionário. Talvez você se lembre da história de um pai, ou de um dos seus tios, ou avô, ou avó, contando que alguns anos atrás jogar futebol na igreja dava até exclusão. Sabia disso? Se você nunca ouviu, eu vou contar. Teve um tempo que jogar futebol na igreja era caso de assembleia e exclusão. E tinha até base bíblica. Eles diziam que Jesus mesmo falava sempre em parábolas. Mandou jogar as redes lá no fundo, tirar a trave, e falava sempre de uma história de um juiz iníquo. Ora, sem bola, sem rede, sem trave, e com um juiz ladrão, não vai dar para jogar futebol. Aí outros mais espirituais diziam assim: bola não é de Deus, porque a bola é o ovo do diabo. Mas eu sempre ficava confuso, porque se esse era um pretexto a favor ou contra, porque já que a bola é o ovo do diabo, tem mais é que chutar mesmo, não é mesmo? Mas graças a Deus, eu peguei uma geração que já começou a admitir o esporte como uma ferramenta missionária, porque a Bíblia nos ensina que de Deus é a terra e toda a sua plenitude, e que o Senhor criou todas as coisas, diz o Salmo, para louvor da glória do seu nome. O diabo não roubou, não criou nada, ele apenas veio para roubar, matar e destruir. E ainda que seja verdade que muita coisa errada acontece no futebol, acontece muita coisa errada em todas as áreas da nossa sociedade. Mas o Senhor quer que nós estejamos lá
para que aquele lugar seja santificado, e não apenas um lugar santo, mas também seja um instrumento para levar o nome do Senhor a muitas nações. Por isso é que nós temos usado o esporte, porque entendemos que em muitos lugares as pessoas usam esta como uma plataforma, uma grande oportunidade para se identificar com os nossos missionários e poder ouvir do Evangelho. Aí você vem aqui, além de ouvir isso, também ouve falar de uma tal de viagem missionária, que tanta gente critica, porque o que um grupo de missionários, 180, vão fazer durante 2 ou 3 semanas? Quase nada. Aí nós contamos que por causa das viagens missionárias conseguimos entrar em lugares como o Haiti, onde não há missionários brasileiros, na China, em outros lugares muito fechados. Nós podemos entrar com pastores, com líderes que durante algumas semanas vão fazer um trabalho que um missionário infelizmente não consegue entrar. Mas aí você ouve tudo isso, termina o culto, vai para sua casa, e aí você chega à seguinte conclusão: bem, tudo bem que o esporte é uma ferramenta missionária, mas isso não é coisa para mim. Afinal de contas, eu sou meio perna de pau, né? Tudo bem que uma viagem missionária é muito interessante, a Maria Helena vai, eu vou orar por ela, mas eu não. Eu não vou investir minhas preciosas férias, 15 ou 20 dias delas, numa viagem missionária. Também não vou investir meu precioso dinheirinho para fazer um trabalho fora do Brasil. Então deixa eu vir aqui convidar você para fazer uma outra viagem. E nesta viagem todos os irmãos vão poder participar, porque ela não vai custar nada, nem um centavo e nem um dia sequer das suas preciosas férias. Quero convidar você para fazer uma viagem imaginária. Topa? Basta o poder da sua imaginação. Quer ver? Convido você agora a se transportar comigo lá para o aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Estamos eu e você no aeroporto de Cumbica. Pensa aí. Há um saguão, muita gente passando, e aí estamos lá, eu e você. Mas entre nós tem uma pessoa muito especial. Aquela pessoa aqui na terra que você mais ama. Quem seria? Seu esposo, sua esposa, um dos seus filhos, papai ou mamãe? Quem está lá? Está entre nós dois. E algumas lágrimas começam a cair dos seus olhos, porque você está prestes a ver esta pessoa que você mais ama entrar pela porta, embarcar no próximo voo, e você tem a certeza no seu coração que você está vendo ela pela última vez. Que situação, hein? Quais seriam suas últimas palavras? O que você diria para a pessoa que você mais ama minutos antes de vê-la pela última vez? Diria alguma coisa como: vou sentir saudades? Me manda um e-mail. Entra no Facebook. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele escolheu palavras muito especiais para dizer para os seus discípulos na última vez que os viu. Lá em Atos 1:8, antes de subir aos céus, Ele os reuniu e disse a eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em João 20:21 ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Lucas 24:47, suas últimas palavras foram: e o Evangelho será pregado em arrependimento a todas as nações, começando por aqui, por Bauru. Em Marcos 16:15 ele disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, as últimas palavras do Senhor foram: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos amados pela última vez foram missões. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Há 2000 anos, a nossa igreja vem tentando completar essa tarefa. E o desafio para você que está aqui nessa noite é o seguinte: e você? Está disposto a viver por isso? Esse texto que nós acabamos de ler, um daqueles textos perdidos lá no meio do Antigo Testamento, daquele que nós lemos uma vez na vida. Sabe quando o pastor Samuel pede para fazer a leitura da Bíblia em um ano? Já fez isso?
3 capítulos hoje, 4 capítulos amanhã, 5 capítulos depois. Aí nós passamos por esse texto, correndo, porque tem vários capítulos para serem lidos. E aí vemos uma vitória do povo de Israel, celebramos, louvamos a Deus e já seguimos o capítulo para ver a próxima história. E aí perdemos um pouco da noção de tamanha riqueza que esse texto nos traz. Era um tempo muito especial do reino de Israel, era o chamado tempo do reino dividido. Por quê? Porque haviam 2 reinos, literalmente. Ao sul era chamado de Judá e a capital era a cidade de Jerusalém. E essa passagem que nós acabamos de ler, ela se dá no reino do norte, conhecido propriamente como Israel. A capital era a cidade de Samaria. Quem reinava sobre Samaria era esse camarada aí, ó, Jorão, filho do rei Acabe. Sangue ruim que nem o pai dele. Os 2 tinham deixado o nosso Deus de lado e estavam seguindo outros deuses. E como resultado dessa apostasia, desse pecado, Samaria estava passando por uma grande crise. Diz a Bíblia que um homem chamado Ben-Hadad, rei da Síria, estava cercando a cidade de Samaria com seu exército fortemente armado. E o resultado daquele cerco militar é que ninguém conseguia entrar e ninguém podia sair de Samaria. Paralisou o comércio, paralisou a produção e o povo começou a passar fome. A fome chegou a um ponto que uma mãe foi até a outra e disse assim: entrega o teu filho hoje para que possamos matá-lo e comê-lo e amanhã faremos o mesmo com o meu. No meio desse contexto de crise e fome, diz a Bíblia, estavam 4 homens leprosos, que pela lei de Moisés, eles não podiam ficar dentro da cidade. Eles tinham que ficar lá fora, do lado de fora do portão, cumprindo uma espécie de quarentena, esperando a sua sorte mudar, de 2 uma. Ou eles eram curados da doença e podiam voltar para dentro de casa, ou a morte os levava. Se lá dentro da cidade estava uma fome terrível, você consegue imaginar a situação daqueles 4 leprosos? Deviam estar famintos, não é mesmo? Porém, diz a Bíblia, que em determinado momento, um deles se levanta, olha para os outros 3 e diz: o que nós estamos fazendo aqui? Se ficarmos sentados, vamos morrer de fome. Há fome na cidade. Vamos até o arraial dos sírios. Quem sabe aqueles incircuncisos têm misericórdia de nós, nos dão alguma coisa para comer e nós sobrevivemos. Caso contrário, se eles nos matarem, então somente abreviam a nossa dor e morreremos. Aquele conselho pareceu agradável. Os outros 3 rapidamente se levantaram em concordância e caminharam juntos em direção ao acampamento. Mas quando os 4 leprosos estavam caminhando em direção àquele acampamento, eles não podiam contar com o sobrenatural de Deus. E quando o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, alguma coisa maravilhosa acontece. Amém, meus irmãos? Diz o texto que quando eles estavam chegando perto do acampamento, o Senhor nosso Deus fez ruir um grande som, de maneira que aquele exército ali acampado, pronto para invadir Samaria, pensou que o exército de Israel, preso e acuado, tinha conseguido sair, e não sozinho, estavam trazendo outros exércitos para ajudar. E aqueles soldados sírios sentiram medo, profundo pavor, e saíram correndo, deixando tudo para trás, seus bens, suas tendas, até os seus cavalos, e fugiram a pé. Quando aqueles 4 surpresos leprosos entraram no acampamento, eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Estava tudo vazio. Entraram na primeira tenda que viram, pegaram comida, bebida, trocaram de roupa, encheram o bolso de ouro e prata e saíram rapidinho para esconder. Voltaram, entraram na outra tenda, pegaram mais comida, bebida, ouro e prata e saíram para esconder. Quando aqueles 4 homens leprosos, outrora quase mortos, estavam de barriga cheia, roupa nova, o bolso repleto de dinheiro, um deles olha para os outros 3 e fala: o que nós estamos fazendo? Se nós ficarmos com isso só para nós, seremos culpados. Vamos até a cidade, contar para o rei o que nos aconteceu. E foram aqueles 4 homens, contaram na casa do rei, e houve naquele dia
um grande livramento sobre o povo de Israel. Meus amados irmãos, o que é a história de 4 homens leprosos, a escória da sociedade judia, tem a ver comigo e com você nessa noite? O que é a história de 4 homens leprosos pode ensinar para mim e para você a respeito da graça e do trabalho missionário que nós temos a fazer? Bem, o que nós aprendemos com a história desses 4 homens é, antes de mais nada, um princípio. E o princípio que nós aprendemos aqui é que, para fazer alguma coisa relevante para Deus, qualquer um de nós nessa noite aqui, precisamos, antes de mais nada, aprender que é preciso superar nossas barreiras, nossos limites pessoais, porque todos somos seres humanos e nenhum de nós pode fazer qualquer coisa relevante para Deus se antes não superarmos os nossos limites e as nossas barreiras. E esses 4 leprosos também tiveram que superar algumas barreiras pessoais, alguns limites. E a primeira delas foi a barreira do conformismo, a barreira da indiferença. Estavam aqueles 4 homens sentados ali na porta, praticamente vendo a banda passar, esperando a sua morte chegar, contando os seus dias. Ninguém estava nem aí para eles. Sua família já tinha abandonado, seus amigos os esquecidos. Até mesmo o exército inimigo não estava nem aí para os 4. A situação deles era de completo conformismo. É verdade que a situação deles não era tão confortável assim, mas comparado com quem estava dentro da cidade, qual que era a diferença? Estava ali os 4, não estou nem aí, não estou nem aí, não vem me falar dos seus problemas, porque não estou nem aí. E só deixa uma situação de conformismo como essa, de completa indiferença, alguém que coloca no seu coração um senso de muita coragem. É preciso ter muita coragem para nós podermos sair da situação de conformismo e irmos atrás de alguma coisa que o Senhor espera que nós façamos. E aí deixa eu perguntar para você nessa noite, você que está aqui, é um homem ou uma mulher de coragem? Difícil, né? Primeiro, para responder, precisamos saber o que significa coragem. Tem muita gente por aí, por exemplo, pensando a respeito de coragem, o significado que não é correto. Pensam que coragem, por exemplo, é não sentir medo. Aliás, ensinamos isso para os nossos filhos desde pequeno. Vai lá, meu filho, entra naquele quarto escuro. Você não é homem? Homem não tem medo. E o pobre do garoto vai crescendo, 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 pensando que ter coragem é não ter medo. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas Jesus Cristo sentiu medo. Sabia? Está aqui na Bíblia, lá no Getsêmani, poucas horas antes de ser preso, o Senhor Jesus foi orar. E a sua oração era tão angustiante, porque ele sabia o que estava por vir, que em determinado momento da sua pele saíram gotas de sangue. Ao ponto de naquela oração ele dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas antes do final da oração, o Senhor Jesus se encheu de coragem e terminou ela dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por causa da coragem de Jesus é que nós estamos aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Coragem não é não sentir medo, mas é fazer aquilo que nós temos medo de fazer. Isso é coragem. Coragem, por exemplo, teve um grupo de irmãos lá na antiga União Soviética. Lembram quando aquele país vivia debaixo de dura perseguição do Evangelho? Os crentes se reuniam literalmente em igrejas subterrâneas, debaixo da terra. Um dia, um grupo deles estavam louvando, adorando a Deus, a porta bem trancada, como sempre. De repente, um estrondo, a porta vem ao chão. Um grupo de policiais invade o lugar e um deles, bem armado, grita: aquele que for crente de verdade, fique aqui e será morto. Se fosse você que estivesse lá, junto do seu filho, da sua filha ainda pequeno, o que você faria? Sairia pela porta negando a Jesus?
ou ficaria com seu filho para ser morto? Depois que os covardes saíram, aquele mesmo policial se aproximou, baixou a sua arma e disse: perdão, meus irmãos, eu também sou um de vocês, mas eu tive que fazer isso porque desejava celebrar com aqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. E eles tiveram um culto naquele dia, o céu desceu naquele lugar, porque Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, gente que está disposta a pagar o preço de ser cristão. É muito fácil ser crente no Brasil, dá até status, sou de Jesus. Quero ver ser crente lá no Iraque, na China, na Coreia do Norte. Há aqui na minha Bíblia os nomes de alguns personagens bíblicos, e eu queria ler o nome deles, saber se algum de vocês já ouviu falar desses camaradas aqui. Alguém aqui já ouviu falar de um tal de Samua? Sabem que livro está? Geralmente é filho de alguém, pai de alguém. Não? Quem aqui já ouviu falar de um tal de Safate? Também não. Esse aqui é um bom nome para você dar para o seu filho. Igal. Vem cá, Igalzinho. Onde você foi, menino? Pauti. Alguém já ouviu falar? Acho que era um índio da época. Tem um Pauti. Quem já ouviu falar do Gadiel? Também não. Acho que esse aqui era irmão dele. Gad. Já ouviu falar do Gad? E o Amiel? Também não. Setur. Esse a gente conhece. Setur, uma benção. A gente fala todo domingo, na hora que termina o culto. Nabi. Já ouviu falar do Nabi? Tem um aqui que é tão estranho que tem até uma trema no nome dele. Guel. A esposa dele era a Guela. Tem mais dois, acho que esses aqui vocês conhecem. Quem já ouviu falar de um tal de Oséias chamado Josué? Conhece esse? E o amigo dele, um tal de Caleb? Quem já ouviu falar? Esses são os nomes dos 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra. Sabe por que nós não conhecemos os outros 10? Porque os covardes, a história não se lembra deles. Como foi dito naquele filme Troia, lembra do Troia? Antes de sair para a guerra, um soldado chega para o herói Aquiles e fala assim: esta batalha, Aquiles, e os heróis que dela tomarem parte, a história não se esquecerá. É a pura verdade. Esta batalha, a luta do bem contra o mal, resgatar almas do inferno, e todos os crentes que dela participar, o Senhor Jesus não vai se esquecer. E um dia, diz Apocalipse 7, eu e você estaremos diante do Cordeiro Jesus Cristo. E ao nosso lado, diz a Bíblia, que estarão povos de todas as línguas, raças e nações. Pessoas que você nunca viu na sua vida, mas que por causa da sua oferta e principalmente da sua oração, o Evangelho está chegando até eles. Coragem, meus irmãos. Se Deus é por nós, aí ficou fácil. Muito bem. Teve uma segunda barreira que eles tiveram que superar. Além do conformismo, da indiferença, sentado ali na beira da estrada, vendo a banda passar, eles tinham uma outra barreira, e era a própria incapacidade física. Afinal de contas, eles eram leprosos, não é mesmo? E a lepra, uma doença que hoje em dia é conhecida como hanseníase, ela ataca o sistema nervoso das pessoas. E como é que a gente supera a nossa incapacidade? Justamente através da unidade. Porque aquilo que você aí não pode fazer, o seu irmão ao lado pode, e juntos podemos fazer. Foi por isso que o Senhor Jesus nos chamou sabiamente de corpo de Cristo. Porque nem todos são pé, nem todos são mão, mas aquilo que eu não posso, o meu irmão pode. Você sabe que quando aqueles 4 leprosos se levantaram e partiram juntos, o segredo da vitória foi trabalhar em equipe.
E naquele dia, aqueles 4 homens leprosos estavam praticamente respondendo uma oração que o Senhor Jesus faria muito tempo depois, que nós, a sua igreja, temos dificuldade de responder hoje. Sabe que oração é essa? A oração de João 17, 21. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo saberá que tu me enviaste. Quase 2 bilhões de pessoas ainda não sabem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, porque nós não somos um. Naquele dia, aqueles 4 leprosos, ao se juntarem, trabalharem em unidade, eles experimentaram um princípio da física que nós, a igreja do Senhor Jesus, deveríamos experimentar mais vezes, que é o tal do princípio da sinergia. Você sabe o que é sinergia, não é? Sinergia significa mais ou menos o seguinte: um cavalo só pode puxar 200 quilos de carga, mas se você colocar 2 cavalos, um do lado do outro, eles vão carregar 2 toneladas. Porque 2 cavalos juntos fazem o trabalho de 10 cavalos isolados. Isso significa que eu e você juntos podemos fazer muito mais que você, que alguém sozinho. É por isso que nós não dissemos que somos missionários da junta. Somos 728 missionários das igrejas batistas brasileiras. Porque são vocês que nos sustentam. E sem vocês, nós não somos nada. Eu gosto muito de uma frase dita por John Piper, um pregador americano. Falando de missões, ele disse assim: tem 3 tipos de cristãos nas nossas igrejas. Foi John Piper que disse, hein? Tem aqueles que vão para o campo missionário, tem aqueles muitos que enviam, mas sempre há um terceiro grupo dos desobedientes. Em qual dos grupos nós queremos estar, meus irmãos? Sabe? Naquele dia, estes 4 leprosos experimentaram aquela vitória porque trabalharam em equipe. Mas também eu costumo dizer, brincando, que eles experimentaram a vitória porque eles não eram batistas. Porque se eles fossem batistas, era capaz de alguém promover uma assembleia. Favoráveis a ir até o acampamento dos arameus, levante seu braço. Contrários pelo mesmo sinal. Aí já pensou, dava um empate de 2-2? Não tinha voto de Minerva? Os 4 ficavam lá morrendo de fome. É claro, isso é uma piada. Eu amo ser batista, mas muito melhor que ouvir a voz da Assembleia é ouvir a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? E a voz do Senhor disse aquele dia: levantem e vão. E eles foram. E por isso eles venceram, porque eles trabalharam juntos. Mas teve mais alguma coisa que eles tiveram que superar. E nós já estamos terminando com essa. Depois de superar aquele conformismo e indiferença, encher o coração de coragem para fazer alguma coisa, depois de deixar a incapacidade de lado e toda aquela limitação física e trabalhar em equipe, os 4 leprosos tinham mais um desafio para superar, que era o desafio do egoísmo. E isso ficou muito claro no último versículo que nós lemos, não é mesmo? Lá no versículo 9... a Bíblia deixa muito clara o que os 4 tiveram que fazer. Quando eles alcançaram a vitória, a Bíblia diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Ora, meus irmãos, esses caras deviam ser muito crentes, não é mesmo? Talvez mais crentes do que muitos dos crentes de hoje em dia. Porque eu, no lugar deles, abandonado pela minha família, esquecido pelos meus amigos, doente, faminto, tratado com indiferença até mesmo pelos soldados inimigos que não estavam nem aí para mim, de repente o Senhor me enche de coragem. Eu e os meus 3 amigos formamos uma equipe mais que vencedora. Deus faz um milagrão.
E agora que eu estou de roupa nova, barriga cheia e o bolso repleto de dinheiro, vou lá na cidade contar para eles o que aconteceu? Não, 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 não. Eu, crente em Jesus Cristo, adorando a Deus num país com as portas abertas, podendo falar de Jesus livremente, vou me preocupar com quem está lá no Iraque, na China? Problema deles. Quem mandou nascer lá? Esse é um problema de passaporte. Eu sou brasileiro. Glória a Jesus. Parece mesmo um absurdo. Mas infelizmente, é esse absurdo que muitos crentes ainda hoje em dia pensam. Pastor Samuel, esse não é um problema meu. Eu não sei se vocês repararam na leitura do versículo que nós fizemos 2 vezes. Na metade do versículo 9 tem uma frase dizendo: hoje é dia de boas notícias. Talvez na sua tradução está dizendo: hoje é dia de boas novas. O original em hebraico traz um termo assim, ó: hoje é dia de evangelion. Você já ouviu esse termo? Primeira Igreja Batista de Bauru, igreja missionária. Hoje é dia de boas novas. Nós não podemos ficar calados. Se nós não formos até lá anunciar o que nos aconteceu, diz o texto, não o pregador, seremos culpados. Sabe, meus irmãos, estamos terminando o período de campanha de missões mundiais. Esta igreja, como sempre e profundamente, se envolveu. Pastor Samuel bem disse, a igreja já está começando a próxima campanha como uma igreja missionária. E nesse período de missões mundiais, visitamos dezenas de igrejas aí pelo Brasil afora. E é muito comum falarmos nas igrejas e entre um testemunho e o outro, um vídeo emocionante, uma mensagem melhor pregada. É comum a gente ver alguns irmãos mais sensíveis, um pouco emocionados, as lágrimas insistem em correr pelos olhos. A nossa oferta para o Senhor nessa época de missões é sempre mais caprichada. Mas permitam-me, em amor, vir até vocês e dizer que algumas lágrimas nos seus olhos e um pouco mais de oferta não vão pagar aquilo que Ele fez por nós, porque não foram nem lágrimas, nem moedas que Deus enviou para a cruz, mas foi o seu Filho Jesus Cristo. E qualquer coisa que a gente coloque no altar do Senhor, exceto a nossa vida por inteiro, é a mesma coisa que nada. Por isso, deixa eu perguntar para você mais uma vez: o que você tem feito com a maravilhosa graça, o maior presente que o Senhor lhe deu, a certeza da vida eterna? O que nós temos feito com isso, para de alguma forma agradecer a Ele por tamanho presente? Enquanto você pensa na resposta, eu queria contar para vocês a história de um colega missionário. A história real de uma família missionária. Enviados aqui do Brasil para a Rússia, pastor Marcelo, sua esposa e 2 filhos estavam na fronteira com um país vizinho chamado Chechênia, que era o povo para o qual Deus os havia chamado. E quando estava pronto para entrar, aquele casal foi advertido pelos seus colegas que disseram: olha, os conflitos estão muito acirrados, é melhor vocês esperarem um pouco. Foi quando o pastor Marcelo descobriu que ali mesmo, dentro da Rússia, tinha um campo de refugiados com cerca de 400 chechênios. E disposto a fazer um trabalho entre eles, o missionário pegou a sua Bíblia e começou a caminhar em direção àquelas pessoas. A maioria deles nunca tinha ouvido falar de Deus e nem de sua palavra. Para eles, Jesus Cristo era só um funcionário da ONU que estava lá para resolver o conflito.
como bom brasileiro, jogou futebol, falou do nosso país. E quando deram uma oportunidade para ele, o missionário abriu a Bíblia em João 8,12 e começou a ensiná-los, dizendo: Jesus Cristo é a luz do mundo. E como ele falava para um povo não alcançado, cada vez ele gritava mais, dizendo: Jesus é o único capaz de dar brilho à vida do perdido. Quando terminou sua mensagem, entre um cumprimento e outro, veio até o missionário um ancião, e olhando bem fundo nos seus olhos, fez a ele 3 perguntas. Marcelo, há quanto tempo você crê nesse Jesus? Desde a minha infância, ele disse. Eu nasci num lar evangélico. Marcelo, há quanto tempo você ouve a respeito do nosso povo? Bem, desde a minha adolescência, quando estudei geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pela roupa. E aproximando dele disse: eu tinha um único filho, mas 2 semanas atrás ele morreu nos meus braços. Mas antes de morrer, meu filho dizia: pai, está tudo tão escuro, eu não consigo ver, dá-me luz, pai, eu preciso de uma luz. Hoje você veio até nós dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você crê nesse Jesus há tanto tempo, e há tanto tempo conhece sobre o nosso povo, por que somente hoje você veio? Na esperança que nenhum dos meus 728 colegas missionários, lá da Junta de Missões, jamais tenham que ouvir a mesma pergunta, é que nós estamos aqui nessa noite. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Todos os amados irmãos que gentilmente, honrosamente nos abençoam com a atenção que vocês dispensaram à palavra de Deus. Deus seja louvado. Essa é verdadeiramente uma igreja que teme o Senhor. Mas esse mesmo Senhor que nós tememos, Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Basta você crer na Bíblia, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele estaria entre nós. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus está aqui dentro desse templo. E talvez o Senhor nos trouxe aqui, como também trouxe esta mensagem. E não foi por acaso que você veio aqui nessa noite, porque você já é maduro o suficiente para saber que só está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Não há assiduidade nem convite melhor do que o próprio Espírito para trazer você à sua igreja. Por isso eu preciso perguntar para você mais uma vez, diante dessa palavra, diante desse desafio. Amada Primeira Igreja Batista de Bauru, hoje é dia de boas novas. Vocês não podem ficar calados. Há uma cidade que espera pelo Evangelho de Jesus Cristo. Há o interior de todo um estado que espera pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há um país de 200 milhões de habitantes que esperam pela pregação do Evangelho de Jesus. Há um mundo lá fora que precisa ouvir o doce nome de Jesus. Por isso eu te pergunto, o que você tem feito com o maior presente que o Senhor te deu, a vida eterna em Jesus Cristo? Eu queria que você aí sentado em oração, em espírito de oração, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, eu gostaria que você fizesse apenas uma pergunta nessa noite. E você fizesse essa oração em forma de pergunta, com toda a reverência ao nosso Deus, e você dissesse: Senhor, o que eu tenho feito com a minha vida para agradecer ao Senhor o maior e melhor presente que o Senhor já me deu?
Faça essa pergunta. Com coragem. Com a mesma coragem que teve aqueles 4 leprosos, pergunte a Deus em oração agora: Senhor, eu que já experimentei a maravilhosa graça, eu que já experimentei o dom da vida eterna, que já fui salvo, remido, transportado do reino das trevas para o teu reino da maravilhosa luz, o que eu estou fazendo com a minha vida, Senhor Jesus? Como sinal de gratidão ao Senhor. Pergunte a Deus, meu irmão, minha irmã. Não saia daqui nessa noite sem ouvir a resposta do Senhor. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que nós crentes devemos fazer. Enquanto há fôlego em nosso corpo, enquanto há vida, nós ainda podemos fazer alguma coisa, independente da sua idade. Você que está aqui achando que já passou o seu tempo de servir a Deus, você que está aqui achando que as suas doenças, enfermidades, que os seus problemas dentro de casa, aqueles que não são cristãos, que a sua falta de estudo e todas essas outras bobagens que durante tantos anos foram suas barreiras, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que você era um leproso, mas na presença do Senhor, você pode ser aquele que vai levar a vitória a muita gente. Se tão somente você se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me enche de coragem nessa noite. Eu quero aprender a servir ao Senhor junto com os meus irmãos. Eu quero ter um coração grato para poder repartir com aqueles que ainda não têm. Pergunte a Deus o que você tem feito com o maior presente que Ele te deu. Talvez em meio à sua oração, uma voz doce parece soar nos seus ouvidos, e essa voz doce parece te dizer: filho meu, filha minha. É verdade que você tem sido um filho, uma filha fiel nesta igreja, com a sua vida, com as suas ofertas, mas pode ser, meu irmão e minha irmã, que você ouça no meio dessa voz doce, uma voz dizendo: mas meu filho, minha filha, você pode fazer um pouquinho mais por mim. Talvez nessa noite a voz que você esteja ouvindo é de um Deus dizendo: você pode sim fazer um pouquinho mais. Esse pouquinho mais pode ser 1 minuto apenas a mais de joelhos na presença de Deus em oração por missões. Esse pouquinho a mais pode ser aquele 1 ou 2 reais a mais na sua oferta. Esse pouquinho a mais pode ser colocar a sua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. O Senhor fala ao seu coração nessa noite. Continue com seus olhos fechados. E o pastor Samuel vai orar pela sua igreja. Porque ninguém melhor que o seu próprio pastor para conhecer as ovelhas. Mas eu quero que você ouça a voz de Deus nessa noite. E se a voz do Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, você pode fazer um pouco mais. Você que não é leproso, que não está doente, você que já está com a barriga cheia, com a roupa nova na presença de Deus, você que já alcançou a vitória, você precisa apenas ter um coração grato e dizer: Senhor, de graça eu recebi, pois de graça eu darei aos outros o maior presente que o Senhor já me deu. Ouça a voz de Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã, e vamos orar com o seu pastor. Você que quer participar dessa oração, se coloque em pé. Você que fez a pergunta e respondeu, o Espírito respondeu o seu coração. Se levante no seu lugar. Conforme Deus for tocando no seu coração, apenas se coloque em pé, você dizendo a você mesmo: eu entendi, perguntei e ouvi a resposta de Deus, o toque de Deus. Talvez você queira se colocar de pé nessa noite dizendo: eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo, a luz do mundo. E você pode fazer isso agora, se levantando e dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Minha vida está sem sentido, mas eu preciso encontrar sentido em Jesus Cristo. Ou talvez você precisa nessa noite se posicionar, se reconciliando com a igreja, se comprometendo com o reino,
Você se levante nesse momento apenas dizendo: eu fiz a oração, eu perguntei e veio uma resposta ao meu coração. E eu preciso da bênção de Deus para prosseguir. Se o Espírito falar com você, se coloque de pé no seu lugar. E nós vamos nessa oração também incluir a sua vida, pedir que Deus vá abençoando todas as pessoas que levantaram. Todas as pessoas que se colocaram em pé. Já comecem a orar e dizer: Deus, eu entendi a palavra e eu recebo isso para mim. Essa palavra não é para outra pessoa, é para mim. E eu quero reagir a essa palavra. Eu me coloco diante do Senhor. Pai querido, quantas vezes nós somos como aquele primeiro momento dos leprosos, quando empolgado com as conquistas, empolgados com as bênçãos, empolgados com as vitórias, acabamos guardando para nós o grande benefício do que recebemos. E aí na faculdade não falamos o que cremos, enquanto os outros falam o que pensam, falam o que creem, nós nos calamos. Às vezes na família não falamos o que cremos, no trabalho não falamos o que cremos, e vamos sendo como aqueles leprosos quando estavam de roupa nova, barriga cheia, bolso cheio, e vamos curtindo a bênção e não compartilhando a bênção. E nesta hora, no nome de Jesus, quando nós fizemos a pergunta ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor falou pelo sopro do Senhor a esses corações. De maneira particular agora a esses que se colocaram em pé, reagindo à Tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o que vai no coração de cada um deles, quais são as intenções, quais são, ó Deus, os impulsos do Teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor confirme este ato, essa manifestação pública, e que no nome de Jesus, ó Deus, eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor para proclamar as boas novas de várias maneiras a várias pessoas. Mas nós como igreja também estamos aqui, ó Deus, perguntando sempre ao Senhor o que nos falta fazer, como podemos nos envolver mais, como podemos contribuir mais, como podemos participar mais, como podemos orar mais, para que o mundo creia em Jesus Cristo. E é por isso, Deus, que nesta hora nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor trabalhe em cada um de nós, à medida do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, atender ao chamado do Senhor e entender que hoje é dia de boas novas, não é amanhã. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não podemos endurecer o nosso coração, precisamos proclamar a Tua palavra, precisamos falar, seja usando o e-mail, seja usando o Facebook, seja usando a internet em todas as formas, seja usando o futebol, seja usando, Senhor Deus, qualquer recurso que nós tivermos, porque tudo é do Senhor e deve ser usado para o Senhor. Dá-nos estratégias, dá-nos, Senhor Deus, habilidade para compartilharmos com todas as pessoas o benefício da salvação que recebemos de Tuas mãos. Oramos agradecidos pela vida do pastor e pela maneira como o Senhor usou para falar ao nosso coração, desafiando a nossa igreja para que nós nunca percamos de vista que sempre tem alguém ainda precisando ouvir da Tua palavra. Desperta o nosso coração como igreja e a cada um de nós aqui, que sejamos movidos pelo Senhor a aceitarmos o grande desafio de ir, cumprir o Teu chamado e assim ajudar as pessoas a ter um encontro com Jesus. A esses que se colocaram de pé, Deus, dispensa a Tua bênção e o Teu favor, e a todos que aqui estão, que ninguém saia daqui indiferente àquilo que ouviu, e que assim com coragem se volte ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.